querido aluno, estou muito feliz em estar novamente com você. Eu me chamo Priscila Almeida, eu tenho a pele clara, cabelo louro, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos. Eu tenho uma tatuagem de flores bem grande no meu braço direito. Estou vestindo uma blusa cinza. Aqui atrás de mim tem um fundo neutro, claro, e de vez em quando vão aparecer algumas imagens e ilustrações aqui para vocês. Hoje vamos embarcar nas aventuras de uma princesa e uma ervilha. Hã? Será que realmente é uma princesa? Vamos descobrir, hein? Bora pra história! A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que desejava se casar com uma princesa. No entanto, ele desejava uma princesa de verdade. O príncipe viajou pelo mundo para encontrar a sua noiva, mas sempre havia algo de errado. Muitas meninas se apresentavam como princesas, mas ele tinha muita dificuldade em descobrir se elas eram princesas de verdade. Por fim, ele teve que voltar para casa e já estava muito triste, porque queria muito uma princesa de verdade. Uma certa noite, começou uma terrível tempestade. Trovejou muito e foi uma noite difícil no castelo. No meio da tempestade, alguém bateu no portão. E o próprio rei foi abrir para descobrir quem era. Era uma princesa que estava do lado de fora. Mas ela estava em um estado terrível por causa da chuva e da tempestade. A água escorria pelos seus cabelos e roupas, entrava no topo dos sapatos e saía no salto. Mas ela dizia que era uma princesa e uma princesa de verdade. Bom. Logo veremos se isso é verdade, pensou a velha rainha. Mas a princesa não disse nada. A rainha foi para o quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha. Depois pegou 20 colchões e empilhou em cima da ervilha. Depois colocou mais 20 colchões de penas em cima dos colchões. Você consegue imaginar uma pilha com 20 colchões, um em cima do outro? Era ali que a princesa dormiria naquela noite. De manhã, eles perguntaram como ela havia dormido, como tinha sido aquela noite, curiosos por saber como aquela princesa teria dormido. Oh, terrivelmente mal, disse a princesa. Mal fechei os olhos a noite toda. Deus sabe o que estava na cama. Eu parecia estar deitada em uma coisa dura. Todo meu corpo está marcado e dolorido nessa manhã. Isso é terrível. Eles perceberam imediatamente que ela deveria ser uma princesa de verdade, quando conseguiu sentir a ervilha em 20 colchões e em 20 camas de penas. Ninguém, além de uma princesa de verdade, poderia ter uma pele tão delicada. Então, o príncipe a pediu em casamento, pois agora ele tinha certeza que havia encontrado a princesa de verdade que ele tanto queria. A ervilha foi colocada num museu para que todos se lembrassem da história do príncipe, da princesa e da ervilha. Uau, que história, não é mesmo? Mas você pode estar pensando daí, fala sério, contos de fadas? Eu não tenho mais idade para isso. Só que hoje eu quero compartilhar com você alguns detalhes que me chamaram a atenção nesse conto. Por falar nisso, você sabe o que é um conto? Conto é um gênero literário que possui uma narrativa curtinha e tem a sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias.
passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos, romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar nos contos que conhecemos hoje. A estrutura do conto ela é formada por uma situação inicial, o desenvolvimento e uma situação final. Essa divisão em 3 partes, a parte mais importante seria a composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto, ocorrem os elementos da narrativa, que são foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança. Verossimilhança? Que palavra diferente! Verossimilhança é a ligação, o nexo, a harmonia entre os fatos, as ideias. Numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto, ela é a coerência. Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando vários tipos. Contos de ficção científica, conto infantil juvenil, conto fantástico e contos de fadas. Mas hoje vamos falar de 2 tipos de contos: os contos de fadas e os contos populares. De origem celta, os contos de fadas têm geralmente um herói ou uma heroína que tenta vencer os obstáculos ou provas para alcançar a sua autorrealização. Muitas vezes, a aventura da busca parte de uma metamorfose ou de um encantamento. Exemplos de conto de fada mais comuns são Cinderela, Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho. Uma outra característica do conto de fadas é que ele é uma história curta, ele envolve mágica e pode incluir criaturas folclóricas como fadas, duendes, elfos. Tais tipos de contos tiveram um início na tradição oral de quase toda criatura na Terra. Entretanto, não eram considerados gêneros literários até os séculos XVI e XVII. Os contos de fadas têm o dom da sedução e o poder de encantar gerações. As lições e a magia que envolvem as histórias tradicionais servem geralmente de pano de fundo a inúmeras versões dirigidas ao público infantil, mas também aos adultos. O conto A Princesa e a Ervilha é um bom exemplo. A Princesa e a Ervilha foi escrita pelo aclamado escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Este conto ensina de uma forma singela uma importante lição. Não devemos nos deixar levar pelas aparências. Em A Princesa e a Ervilha, a nossa heroína aparenta inicialmente uma mendiga que se diz princesa. E as peripécias que se seguem ao longo da história vão comprovar que ela é uma verdadeira princesa. Já os contos maravilhosos, ou contos fantásticos, ou ainda contos populares, como eles são conhecidos, têm a sua origem nas narrativas orientais. Diferentes dos contos de fadas, a sua problemática é o social. O herói ou o anti-herói encontrará a autorrealização na conquista de bens e poder material, como em Ali Babá e os 40 Ladrões. A aventura da busca parte geralmente da necessidade de sobrevivência física ou da miséria dos protagonistas. Outros contos maravilhosos, como As Mil e Uma Noites, Aladinha, a Lâmpada Maravilhosa, As 7 Viagens de Simbá, O Marinheiro e dentre outros, são bons exemplos. Eles possuem uma narrativa de pequena extensão, com um número reduzido de personagens, sem qualquer fundo histórico e cuja ação se situa num espaço indeterminado e num tempo passado
indefinido. A intervenção do maravilhoso ocorre em alguns dos contos, mas não na sua generalidade. Os contos populares são histórias curtas, tradicionalmente transmitidas de forma oral, de geração em geração. Com poucos personagens, os contos populares são protagonizados por criaturas, tanto do reino animal quanto por seres humanos. Um outro conto popular que eu amo é o conto O Macaco e a Cutia. É um conto popular indígena que traz como personagens principais animais com características humanas, que cantam, dançam, sentem medo, têm momentos de valentia, sentimentos com os quais conseguimos nos relacionar, porque experimentamos na nossa rotina. A história, no final das contas, divide os animais em dois tipos: aqueles que têm rabo e os que não têm. Como o preá e o sapo não têm rabo, não conseguem se identificar com os outros animais que têm e dançam pisando no rabo dos outros. Como não têm rabo, eles não são capazes de respeitar e terem cuidado com os animais que são diferentes. O conto popular nos ensina que devemos sempre olhar para os outros, para os que estão ao nosso redor, ao redor de nós, e tentar entender as limitações e as necessidades, principalmente se formos muito diferentes. Uau! Quanta coisa fizemos hoje, não é mesmo? Foi muito bom estar esse tempinho com você. Agora que já vimos as diferenças dos contos, suas características principais e diferenças, que tal você montar uma lista dos contos que você conhece, ou ainda dos contos que os adultos mais velhos próximos a você conhecem? Junte-se a eles e faça uma pesquisa. Com toda certeza, descobrirá várias versões para a mesma história. Muito interessante tudo que aprendemos hoje, não é mesmo? Na aula de hoje, conhecemos a história da princesa e da ervilha, um lindo conto de fadas. Logo após, aprendemos que existem vários tipos de contos: conto de ficção científica, conto infantil juvenil, conto fantástico, que também é chamado de maravilhoso ou popular, e o incrível conto de fadas. Estudamos também um pouco mais a fundo os contos fantásticos, maravilhosos ou populares e os contos de fadas. Vimos as principais diferenças e características de cada um deles e, como desafio proposto, montar uma lista dos contos que você conhece ou dos adultos próximos a você e ouvir as versões que eles têm para os contos que já são conhecidos. E não se esqueça que para rever essa aula e muitas outras, você encontra no aplicativo Rio Eduque em Casa, recheado de histórias, desafios e muito mais. Te espero na próxima, viu? Tchau!